hoje a bola rola e como rola lá no Maracanã. Vasco e Nova Iguaçu, o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Vamos falar tudo sobre essa partida. Que olha, o Vasco podendo voltar depois de 2016, o Vasco não chegou à final do Campeonato Carioca de novo. E o Nova Iguaçu, que já faz uma campanha histórica para a história do clube, podendo ampliar esse feito, chegar pela primeira vez em sua história numa final Série A do Campeonato Carioca. Tudo isso desperta, vascaíno! Salve, salve galera do Vaticão! Bom dia para todo mundo e logo mais a bola rola. Como rola lá no Maracanã, estaremos lá com nossa sorte, nossa entrevista para jogo, né, sendo a coletiva e, se der tempo, imagens da zona mista, como fizemos a última que a gente pôde fazer na vitória sobre a Portuguesa por 4-0. Já que no último jogo pela Copa do Brasil, o seu Laume vetou da CBF, vetou nosso trabalho. E já estou temendo pelo Campeonato Brasileiro, como será. Esse cidadão sempre nega nosso credenciamento, nosso direito de trabalhar. Só, pelo jeito, só permite os grandes. Bom, mas vamos falar sobre esse primeiro jogo da semifinal. Lembrando que agora há pouco acabou o Fla-Flu. O Flamengo venceu o Fluminense por 2-0. Eles que já tinham vantagem de 2 resultados iguais para chegar na final, já que eles têm melhor campanha que o Fluminense, ampliaram essa vantagem. Agora o Fluminense no segundo jogo, no sábado, terá que vencer por 3 gols de diferença para avançar para a final. O Flamengo tem o direito até de perder por 2-0, que mesmo assim avança para a final no Campeonato Carioca. E o Vasco, esperamos que o Vasco também vença por uma boa vantagem de gols, que dê esse passo largo para chegar à final do Campeonato Carioca. E o Nova Iguaçu, como eu falei na introdução, já está fazendo história para a história do clube, chegando às semifinais no Campeonato Carioca, tomando o lugar do Botafogo. O Botafogo vai disputar o prêmio de consolação, que é o 5º lugar, que virou a Taça Guanabara. Tanto a Taça Rio, desculpe, a Taça Guanabara foi vencida pelo Flamengo. A Taça Rio, na verdade, a Taça Guanabara e a Taça Rio, hoje, são nada. E a Taça Guanabara, pelo menos, dá uma vantagem nas semifinais e na final do Campeonato Carioca. A Taça Rio é pior, é prêmio de consolação pelo primeiro 5º lugar. Antigamente não valia muito as duas taças, né, já que o campeão da Taça Guanabara disputava a final com o campeão da Taça Rio. Se um clube ganhasse as duas taças, era campeão carioca direto. Hoje um ainda vale alguma coisa, o outro não vale nada. E sobre os times, o Vasco, o técnico Ramon Dias, deve ter puxado a orelha dos jogadores após o susto que o Vasco tomou na última quinta-feira contra o Água Santa. Depois de abrir 2-0, permitiu a virada da equipe paulista, empatou nos acréscimos e levou a melhor dos pênaltis. Se olhar bem friamente, o Vasco estava precisando desse susto
Já que vocês olharem bem nos clássicos, o Vasco fica antenado, 90 minutos, joga com 220 volts, empatou 0x0 com a dupla Fla-Flu, jogando melhor com o Fluminense. Então, só não venceu porque a arbitragem não deixou devido aos erros gritantes que a arbitragem cometeu contra o Vasco naquela partida. E venceu o Botafogo por 4x2 no Newton Santos. E quanto aos pequenos, a única derrota do Vasco nesse campeonato carioca é justamente contra o Nova Iguaçu, lá em Uberlândia, que o Laranjão venceu por 2x0. E teve vitórias sofríveis contra times pequenos, como contra o Rodrax, que venceu por 1x0 e não jogou bem. Entre outras partidas também contra times pequenos, com exceção da Portuguesa, que a Portuguesa fez o que se espera, né? Tinha um time grande contra um time pequeno, goleou a Portuguesa por 4x0. E sobre o time, o técnico Ramon Dias não tem nenhum grande desfalque. A tendência é que ele mantenha um time que, apesar do susto, é o time principal do Vasco. A única dúvida é quem será o primeiro homem do meio de campo entre o Zé Gabriel e o Safosa. Safosa que entrou no segundo tempo no lugar justamente do Zé Gabriel e converteu um dos pênaltis nas cobranças contra o Água Santa. E o trio de zaga deverá ser a mesma, inclusive o João Vitor, que foi substituído no jogo contra a Água Santa, deverá ser mantido. O provável time do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Medel, Léo e Lucas Pinto, Zé Gabriel ou Safosa, Gabares e Paia. Adson e Vigente deverão ser esses 11 que iniciarão jogando lá no Maracanã contra o Nova Iguaçu. Já o Nova Iguaçu, além dessa campanha histórica no Campeonato Carioca, eles tentando ampliar esse feito, eles estão com a cabeça de também causar estragos, por assim dizer, na Copa do Brasil. Se na primeira fase eles eliminaram o time que eles enfrentaram por 8x0, não lembro agora contra quem. Agora eles pegam nada mais, nada menos que o Internacional de Porto Alegre. E o jogo com o mando de campo do Nova Iguaçu na próxima quarta-feira, mas não será no Rio de Janeiro. Eles venderam um mando de campo para Brasília, no Mané Garrincha. Eu acho estranha essa decisão do Nova Iguaçu. Que o Laranjão é um estádio muito curto, né, muito pequeno. Realmente não dá para atender a logística de clubes grandes. Inclusive, quando o Nova Iguaçu tem mando de campo contra um time grande, não dá para ser mesmo lá no Laranjão. Mas poderia ser no Rio de Janeiro, poderia ser em São Januário, poderia ser no Newton Santos, poderia ser no Cidadania lá em Volta Redonda. Mas o Inter nem tem tanta torcida lá em Brasília. E o Nova Iguaçu ainda menos. Mas eles venderam lá, pensando no dinheiro, venderam o mando de campo lá no jogo pela Copa do Brasil para Brasília. Inclusive o presidente do Nova Iguaçu disse que vai definir o segundo jogo, que será no domingo que vem, às 4 da tarde, dependendo do resultado desse primeiro jogo. Se houver empate ou cadê maneira, Nova Iguaçu voltar a vencer o Vasco, ele vai mandar o jogo, muito provavelmente, ou no Newton Santos, ou no Volta Redonda. Se o Vasco golear o Nova Iguaçu, aí ele vai pensar em capitalizar, pode vender, inclusive, para outro estado do Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro, ou até mesmo manter no Maracanã, já que só nesse primeiro jogo a torcida do Vasco novamente abraçando o time, mais de 60 mil ingressos foram emitidos e talvez até o segundo jogo seja no Maracanã também.
É uma série de coleguinhas ligados à Flapress, minoria. Eles vivem num mundo paralelo que diz que sem o Flamengo, o Maracanã vira elefante branco. Aí 60 mil ingressos, aliás, fez mais torcida que o Fla-Flu, que acabou agora há pouco. Bom, e o provável time do Nova Iguaçu? Fabrício, Ian Silva, Sérgio Rochelle, Gabriel, Márcio, Esquerdinha, Ronald, Alberto, Iago, Daniel, Carlinhos, que é um dos artilheiros do Campeonato Carioca, com 8 gols. O Pedro do Flamengo acabou fazendo o 9º gol, assumindo isoladamente a artilharia do Campeonato Carioca. E o Carlinhos é um dos jogadores que o Vasco está pensando em contratar após o Carioca. Vamos observar bem esse jogador lá no Maracanã. E Bill. Deverão ser esses 11 que iniciarão jogando contra o Vasco amanhã no Maracanã. E a gente vai estar lá com o nosso short, nossa entrevista para jogo e todas as emoções de Vasco e Nova Iguaçu. E também, quando sair a escalação, a gente vai fazer uma análise rápida, até porque vai estar um barulho muito grande lá, sobre a escalação do Vasco e todas as emoções de Vasco e Nova Iguaçu. Até mais.